Olá, seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas indicou que no começo deste ano houve mais pedidos de demissões do que de dispensa de trabalhadores. O estudo tem como base os microdados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. No mês de fevereiro foram criadas 431.995 vagas formais, um recorde da série histórica iniciada em janeiro de 2020. Os pedidos de demissões tiveram leve queda de 1,6%. Ainda assim, alcançaram o segundo maior valor da série histórica, 806.014 em fevereiro, frente aos 819.019 desligamentos voluntários em janeiro. No primeiro bimestre deste ano, foram 1.625.000 pedidos de demissão, um crescimento de 15,5% em relação ao mesmo período de 2024, um crescimento de 32,9% em relação a 2023. Segundo a FGV, os dados mostram uma tendência de alta nas demissões voluntárias, o que indica que os trabalhadores estão cada vez mais em busca de melhores oportunidades no mercado. Jovens trabalhadores com maior nível educacional, com idade de 18 a 29 anos, se mostraram mais propensos a pedir demissão, diante do mercado de trabalho formal aquecido. Ainda em relação à faixa etária, o grupo de 60 anos ou mais teve a menor taxa, de 27,8%. Segundo a pesquisa, as mulheres pediram mais demissão do que os homens. Foram 40% no primeiro bimestre de 2024, fatia que subiu a 42,1% no primeiro bimestre de 2025. Entre as demissões de homens, 33% foram voluntárias no primeiro bimestre do ano passado, subindo a 34,6% no primeiro bimestre deste ano. Em relação à escolaridade, a proporção de demissões foi maior entre os trabalhadores com ensino superior completo. Essa fatia subiu de 45,1% no primeiro bimestre de 2024 para 45,4% no primeiro bimestre de 2025. A situação da economia do país é o que mais preocupa a população brasileira atualmente. É a primeira vez que a segurança e até as doenças ficaram para trás. Pesquisa do Instituto Datafolha revela que pela primeira vez no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a maioria dos brasileiros acredita que a economia do país piorou nos últimos meses. Segundo o levantamento, 55% da população percebem uma piora no cenário econômico nacional. Em comparação ao último levantamento de dezembro, esse número representa um aumento de 10 pontos percentuais. Enquanto isso, apenas 21% disseram que a economia melhorou, oscilando negativamente dentro da margem de erro, e 23% consideram que a situação permaneceu inalterada. Apenas 1% não soube responder. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação às expectativas para os próximos meses, 36% dos entrevistados acreditam que a economia vai piorar. Outros 29% veem possibilidade de melhora e 32% não esperam mudanças. A parcela dos que se mostram pessimistas aumentou em 8 pontos percentuais desde o último levantamento. No que diz respeito à situação econômica pessoal, cerca de 39% afirmaram que nada mudou. Já 34% relataram piora e 27% disseram que sua situação melhorou. Quando projetam o futuro, 48% esperam uma melhora pessoal, 35% acreditam que tudo continuará como está e 16% prevêem piora. Para cerca de 62% dos entrevistados, os preços devem continuar subindo. Esse número caiu 5 pontos percentuais em relação a dezembro, mas ainda representa a maior parte dos entrevistados. A economia voltou a liderar a lista de principais problemas do país para os brasileiros, empatando com a saúde, segundo a pesquisa. Nos bastidores do governo, o impacto do aumento dos preços, principalmente dos alimentos, tem sido alvo de atenção. O presidente Lula chegou a declarar publicamente que busca os responsáveis pela alta nos preços, mencionando especificamente o encarecimento dos ovos. Em março, o governo zerou o imposto de importação de uma série de itens como carne, milho, óleo e açúcar, na tentativa de combater o avanço da inflação. O Datafolha também investigou a percepção dos brasileiros sobre o futuro do emprego. Para 43% dos entrevistados, o número de vagas deve diminuir nos próximos meses. Além da economia, a pesquisa também mediu a percepção sobre outras áreas. A saúde continua no topo das preocupações dos brasileiros, apesar do esforço do governo em reestruturar políticas públicas na área após o fim do teto de gastos. Já a preocupação com a violência, que já ocupou o primeiro lugar nas pesquisas, recuou dentro da margem de erro.
Segurança pública, aliás, é um tema frequentemente explorado por grupos de oposição ao governo, especialmente por políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os principais itens que completam a lista dos principais problemas mencionados pela população estão a educação, corrupção, desemprego, má administração e política. Segundo o Datafolha, o aumento da percepção negativa em relação à economia geral tem sido impulsionado principalmente pela mudança de opinião daqueles que antes acreditavam que a situação estava estável. Os mais jovens, entre 16 e 24 anos, os que possuem ensino médio completo e os que ganham acima de 10 salários mínimos estão entre os mais críticos à situação econômica atual. No Japão, trabalhadores em uma área rural construíram uma estação de trem inteiramente nova em apenas 6 horas. A expectativa é de que o terminal seja colocado em operação em julho deste ano. A nova estrutura substituirá uma de madeira significativamente maior que atendeu os passageiros desta comunidade remota por mais de 75 anos. Um dos responsáveis pela obra disse que a construção pode parecer mais um abrigo do que uma estação, mas construí-la da maneira tradicional levaria mais de 2 meses e custaria o dobro. A nova estação, Hatsushima, fica em uma tranquila cidade litorânea que faz parte de Arida, uma cidade de 25 mil habitantes sob a prefeitura de Wakayama, que faz fronteira com 2 destinos turísticos populares, Osaka e Nara. A estação, servida por uma única linha, com trens que circulam de 1 a 3 vezes por hora, atende cerca de 530 passageiros por dia. A impressão foi feita em uma fábrica na prefeitura de Kumamoto, na ilha sudoeste de Kyushu. As peças saíram da fábrica no dia 24 de março, para serem transportadas cerca de 800 quilômetros a nordeste, por estrada, até a estação Hatsushima. O trabalho de construção, perto de linhas comerciais, está sujeito a restrições rigorosas e geralmente é realizado durante a noite para não atrapalhar os horários. Quando os caminhões, carregando as peças impressas em 3D, começaram a chegar em uma terça-feira à noite, no final de março, várias dezenas de moradores se reuniram para assistir à iniciativa inédita começar em um lugar profundamente familiar para eles. A nova estação, que mede pouco mais de 9 metros quadrados, foi concluída antes da chegada do primeiro trem passar na estação. É um edifício minimalista e branco, com designs que incluem uma tangerina e um peixe-espada, especialidades de Arida. Um projeto de automobilismo com o objetivo de atrair os jovens para o esporte está sendo desenvolvido em São Paulo. O projeto busca a inclusão social de estudantes da rede pública por meio da modalidade esportiva. Batizada como Academia Esporte Motor Ipiranga, a iniciativa oferece formação profissional para jovens de escolas públicas em áreas relacionadas ao esporte motorizado. De acordo com os organizadores, serão oferecidas iniciações profissionais em áreas como piloto de kart, mecânica, fotografia e mídia. Além de aulas teóricas e práticas, os alunos poderão ter contato com profissionais do automobilismo nacional, como os pilotos César Ramos e Thiago Camilo, que correm na Stock Car. A promessa é que o projeto possa impactar 150 jovens de 14 a 16 anos em sua primeira edição, que vai até o final deste ano, segundo um dos organizadores. O automobilismo é uma grande paixão nacional e com a Academia Esporte Motor Ipiranga é possível aproximar crianças e adolescentes desse universo. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e um bom fim de semana para você. Tchau!